Nós temos tido com este Governo, e também já com esta senhora Ministra e com o anterior Ministro da Habitação, temos tido um diálogo permanente. Aliás, como digo, algumas das medidas que o Governo anunciou assemelham-se às nossas e eles pediram-nos informação sobre isso. O caso do Porto Consentido, como sabem, e o caso do Porto Solidário. Surpreende-nos que nesta matéria, e tendo havido contactos também com o Sr. Ministro das Finanças ainda na passada terça-feira, telefonicamente, nada nos tenha sido dito sobre isto. Parece-nos a nós, portanto, que estas são medidas avulsas e que, naturalmente, os municípios não foram ouvidos nesta matéria e julgamos que era importante que tivessem sido. Pelo menos o município do Porto não foi. Nós não fomos ouvidos sobre esta matéria. A primeira coisa que nos preocupa é que, desde 2016, 2017, o Governo tem anunciado sucessivas medidas para resolver o problema da habitação. E o problema da habitação existe. Nós sabemos que, durante os últimos anos, aquilo que parecia ser um discurso de há 15 anos atrás, em que se dizia que havia casas a mais, sabemos que hoje há casas a menos, sabemos que há menos construção de casas e sabemos também que o Estado anunciou construção massiva de habitação e que tinha como objetivo chegar a um número redondo. O número redondo que tinha sido anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro é que, por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril, e não falta muito, a habitação pública em Portugal atingiria os 5%. Nós sabemos que, desde que esse anúncio foi feito, praticamente não tem sido construída habitação pública em Portugal por parte do Estado, tem sido feito por parte das câmaras, naturalmente, mas não por parte do Estado, e sabemos, portanto, que o número está abaixo dos 3%. E vejamos, se o Estado não pode ou não consegue garantir habitação, e não consegue construir habitação, e sabemos que tem terrenos e tem espaços e tem um conjunto de propriedades devolutas em que não tem sido capaz de a fazer, só pode colmatar isto através de duas entidades, ou das câmaras municipais ou dos privados. Não há outra solução. Se de repente exclui as câmaras municipais principais, pelo menos no nosso caso, e já direi porque é que somos uma das principais, se nos exclui deste diálogo, e ao mesmo tempo, se relativamente ao setor privado assume uma posição de quase hostilidade, diria assim, apesar de medidas fiscais para tentar compensar essa hostilidade, nós estamos muito preocupados e consideramos que é muito provável que os desígnios não sejam atingidos. A Câmara Municipal do Porto tem cerca de 13% da sua população a viver em habitação social ou em habitação pública e tem vindo nos últimos anos a entregar não só a habitação social, mas também, quando olhamos para o programa de renda acessível, a Câmara Municipal do Porto, os números que tem representam 18% do total que foi feito no país. Durante estes últimos 7 anos, desde que o Governo anunciou estas medidas que não cumpriu, o município do Porto investiu qualquer coisa como 150 milhões de euros em habitação social. Se olharem aquilo que é o parque habitacional do Iru, o parque habitacional do Iru não aumentou no Porto e está num estado de profunda degradação. Ao mesmo tempo fala o Governo no seu território, naquilo que é seu. Nós chamamos a atenção que nos últimos anos o Governo vendeu ao mercado, sem dar opção à Câmara Municipal do Porto que exercesse essa preferência, o quartel de São Brás, que conhecem bem, foi vendido a privados, está vazio, está à espera de licenciamento, e também o Colégio dos Órfãos, no Bonfim. Ao mesmo tempo, aquilo que acontece com outros estabelecimentos que tem, nomeadamente um quartel que foi notícia por causa do tráfico de droga recentemente, vai disponibilizar esses equipamentos ao Iru e também os edifícios que o Ministério da Defesa ainda tem na Avenida de França. Seguramente que o Estado e o Governo partilham connosco de uma preocupação que todos temos, nós temos de facto uma preocupação relativamente à habitação, mas a única forma de colmatar a crise da habitação, a meu ver, e deixarei isto também aos senhores e às senhoras, é aumentar a oferta. Nós, nos últimos anos, e estão aqui pessoas, nomeadamente o engenheiro Reis Campos, que nos poderá dar uma visão seguramente mais pormenorizada sobre esta matéria, a verdade é que se construiu muito pouco em Portugal.
quando há uma crise, e quando a procura não está a ser resolvida, tem que ser através da oferta. Nós, de facto, preferíamos, seguramente, que o Governo anunciasse definitivamente o lançamento de medidas que colmatassem a oferta e que compensassem através de investimento público, seja em renda social, seja em renda acessível, que compensasse de alguma maneira uma carência que existe. Essa é, a nosso ver, a forma mais profícua de resolver problemas de mercado. É isso que nós temos tentado fazer, é isso que nós neste momento não sabemos se podemos ou se devemos continuar a fazer. Até porque quando nós olhamos aquilo que acontece com o PRR e aquilo que foram as preferências e as escolhas feitas por outros municípios, não acompanham seguramente aquilo que tem sido a política seguida na cidade do Porto. E, portanto, quando estas medidas de centralismo, porque são medidas centralizadoras, objetivamente, aquilo que o Estado está a fazer é apropriar-se de políticas que tinha passado para os municípios, nós temos que pensar se, de facto, aqui não há um benefício ao infrator e, então, se nós não devemos também rever as políticas de investimento público que temos seguido na cidade. Como sabem, nós temos sido muito críticos relativamente ao processo de descentralização em áreas como a educação, a saúde e a coesão social, porque, a nosso ver, passaram para os municípios tarefas e não política, não nos passaram nenhuma competência política, não nos possibilitaram melhorar a oferta desses serviços à população e, por outro lado, toda essa tarefização aos municípios tem sido feito com falta de recursos. E tentaram desenvolver em matérias em que nós, de facto, os municípios não têm experiência adquirida. Não falo na educação, porque na educação nós temos uma experiência adquirida e temos muito orgulho nas nossas escolas, mas na área da coesão e na área da saúde compreenderão as senhoras e os senhores que nós não temos, de facto, estas competências. Não temos um know-how nas câmaras. Mas há uma experiência que as câmaras municipais têm na sua generalidade e nós, em particular, temos, que é na área da habitação. E custa-nos muito que, exatamente numa altura em que se falava em descentralização, numa área em que nós, de facto, estávamos muito interessados e temos demonstrado, e eu não estou a falar do meio executivo, há mais de 20 anos que o Porto tem uma política de habitação que orgulha a cidade, mas que ao mesmo tempo onera os seus contribuintes, é extraordinário como é que, subitamente, quando se fala em descentralização, na área em que nós mais competências temos, em que mais preocupações a população tem, se assiste a um modelo em que, de repente, tudo isto é centralizado e passa a depender do Governo, razão pela qual nos questionamos se estamos a fazer bem ou se, porventura, esta nossa política de habitação, se a política é confiscada, então que nos confisquem também os recursos que nós temos e então que giram o parque habitacional da cidade do Porto, porque nós deixamos de ter os recursos e deixamos principalmente de ter competências para o fazer. Os municípios, para termos uma ideia, em Portugal, o mix das receitas. Há municípios que dependem do Estado Central, das transferências do Estado Central. Não é o nosso caso. O nosso caso, o Sr. Vereador corrigir-me-á, é cerca de 2% do nosso orçamento vem do Estado Central. As outras receitas, com as quais nós temos que pagar a estrutura da Câmara e fazer todo o investimento que fazemos, de onde é que vem? Vem do IMI, vem do IMT, vem do IRS e da derrama, que é uma parte do IRC, e depois de taxas e licenças. Reparem bem, quando o Estado agora começa a dizer nós vamos dar de benefícios fiscais para compensar medidas políticas que estamos a tomar e vamos dizer os municípios deixam de poder cobrar aquilo que são as suas receitas, o Estado, no fundo, está a fazer uma coisa fantástica, está a arrecadar receitas para si e a debitar na conta dos municípios. Portanto, temos aqui, de facto, um problema agravado e admira-me muito, relativamente a esta matéria, o silêncio sobre esta questão da fiscalidade. Aliás, como digo, repito, quando foi a questão da Lei Mortágua, como sabem o que é que foi? Foi uma sobretaxa sobre o IMI. Ora, se o IMI é uma receita municipal, qualquer sobretaxa deve ser deliberada pelo município e, em qualquer caso, deve ser uma receita do município. No dia 3/6 de 2022, fomos o único município em Portugal que participou numa discussão pública junto da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação da Assembleia da República e junto do Governo, na altura junto da Sra. Secretária de Estado, a Engenheira Rita Marques, propondo alterações profundas àquilo que é o regime jurídico do alojamento local.
E só para dar nota do que é que nós, na altura, propusemos, porque é muito importante do ponto de vista de se perceber. Enfim, para vos dar nota que tudo isto nós enviamos isto no dia 3 de junho e a resposta que tivemos foi zero, nenhuma, relativamente a este tema. O que é que nós propunhamos? Propunhamos que se alterasse o rácio que se apurasse na lei o que é um rácio de pressão do ponto de vista do alojamento local. Basicamente para quê? Basicamente para que houvesse uma função na lei que nos desse uma ligação entre o alojamento local e a habitação de renda acessível, coisa que nós transpusemos no nosso regulamento municipal, que está claramente estipulado neste novo regulamento municipal, que nas zonas de pressão turística nós permitimos o alojamento local desde que ele seja complementado com habitação de renda acessível. Isto chama-se gerir as duas funções do ponto de vista de cidade e não proibir uma delas sem resolver o problema da outra, porque o grande problema destas iniciativas políticas é que elas assentam em intenções e não assentam em validação das consequências destas intenções. Propusemos passar a gestão dos registros de alojamento local para os municípios. Uma efetiva descentralização e não o regime que nós temos hoje, que é um registro nacional em que os municípios têm 10 dias para se opor a um registro. E, portanto, o que nós propunhamos era uma efetiva municipalização desta atividade. Propunhamos que na lei o registro do AL fosse apenas dado a entidades com um CAI dedicado ao alojamento turístico. Apenas estas. Ou seja, que esta atividade económica obrigasse a quem exercesse esta atividade tivesse um CAI do ponto de vista de alojamento turístico. Propusemos que todos os ALs tivessem que fazer uma prova de vida e de atividade, ou seja, algo ao contrário do que este Governo faz. Este Governo diz que os ALs podem ser fantasmas na mesma, não resolve este problema, e diz que não há novas licenças e que em 2030 se vai reavaliar as licenças. O que nós propusemos é exatamente ao contrário, que os ALs que não provem que exercem atividade AL vejam as suas licenças revogadas e, portanto, nós no Porto apresentamos este dado, temos perto de 1.635 alojamentos locais fantasmas na cidade do Porto e, na nossa visão, estas licenças teriam que ser revogadas, porque basicamente são licenças que, teoricamente, aumentam a pressão do AL, sem efetivamente exercerem a atividade da AL. Depois, por outro lado, propusemos também definir o conceito de alojamento local, conferindo a este uma equiparação a serviços de turismo, clarificar completamente a lei, porque também a lei, se quiserem, é extremamente injusta para os pequenos proprietários. Ou seja, acho que poucas pessoas têm noção que nas zonas de contenção, a nível nacional, o Governo cria uma tributação extra, um confisco fiscal para as pessoas que exploram a eles em regime de moradias, apartamentos, e exclui os hostéis. Que é uma coisa engraçada. Portanto, um hostel, que está na lei como alojamento local, não sofre o agravamento fiscal que as moradias e os apartamentos sofrem. Portanto, é claramente um ataque àquilo que é a economia familiar, à economia das pequenas famílias, que é feita do ponto de vista fiscal. E depois propusemos outra coisa que nos parece óbvia também, que era os municípios terem o poder de criar zonas exclusivas para turismo, do mesmo modo que existem zonas industriais, haver zonas que sejam zonas onde haverá uma lógica turística, parece-nos óbvio, do ponto de vista de gestão de cidade. O município do Porto investiu centenas de milhares de euros nesta gestão. Criou equipas. Investiu em instrumentos de gestão informática. Fez estudos, porque também, como eu disse na última reunião de executivo, o Governo aprovou uma lei em 2018 e nessa lei estava dito que o Governo iria fazer um estudo de impacto sobre o alojamento local anual. Conhecem algum estudo do impacto do alojamento local feito pelo Estado Central? Nenhum. Portanto, basicamente o Governo faz as leis, cria nas leis aquilo que são instrumentos de gestão e depois, como não sabe gerir, não faz rigorosamente nada. Temos é que ter a noção de que, numa circunstância em que o país, e em particular algumas zonas do país, como felizmente o Porto se localiza, que tem vindo a atrair investimento, interesse e relevância até internacional, nós estamos aqui a criar uma competição acrescida por um bem que é mais escasso, que é o terreno, que é o solo.
Esta equação vai levar a uma subida de preços da habitação, inevitavelmente, a não ser que se intervenha num fator que falta determinar, que é o que é que se permite construir no solo que é urbano. E foi este raciocínio que levou o município do Porto a propor, e felizmente a conseguir aprovar, uma subida genérica das capacidades construtivas no município do Porto por via da alteração dos índices construtivos do plano diretor municipal. Esta opção foi, eu devo dizer que o plano diretor municipal foi aprovado apenas com os votos dos deputados municipais do movimento independente que governa a Câmara Municipal. O Partido Social Democrata absteve-se nessa votação e todas as outras forças políticas votaram contra. Mas o que as forças políticas que votaram contra provavelmente não percebem é que estão a pedir uma equação impossível. Nós não podemos tornar um bem mais escasso e aumentar a procura e ao mesmo tempo fazer baixar o preço. Isto não acontece. Não é possível isto acontecer. Eu gostava, acho que tudo está aqui dito, a tutela de facto do alojamento local está com as atividades económicas aqui no município, com o meu colega Ricardo Valente, mas de facto nós trabalhamos todos em conjunto e tivemos aqui para nós, e acho que achamos que foi um enorme desrespeito, nem sequer olhar para o trabalho que temos vindo a fazer e que apresentamos muito recentemente com o estudo da Universidade Católica. Portanto, é uma preocupação do município esta situação, e estávamos a olhar para ela, de facto, e se olharem para a estratégia para a sustentabilidade do Destino Porto, veem que, de facto, estamos a fazer um trabalho ativo nisto. Mas, de facto, eu queria realçar aqui só apenas alguns pontos, como a apresentação do estudo, em que mostra, de facto, que a pressão do alojamento local na habitação e no preço das casas, que não se verifica no estudo que fizemos e não tem qualquer expressão, por exemplo, na zona da Foz, onde o alojamento local é residual. Portanto, não conseguimos encontrar esta relação tão vincada que agora nos apontam. A estadia média também aumenta com o alojamento local, portanto é relevante para a estratégia que queremos aqui também lançar a partir deste ano, e também relativamente aqui ao facto do INE, e falamos aqui no último, não apresentar e não contabilizar as dormidas em AL inferior a 10 camas, portanto que também aumenta aqui os números de estadia. Por último, gostaria só apenas de reforçar que o diretor do Fernando Vieira, do Aeroporto do Porto, referiu que, de facto, as companhias aéreas estão a fazer aqui um grande investimento e também a arriscar em novas rotas e num forte trabalho aqui de atração para o Porto e para a região norte. E com estas medidas estamos aqui a assustar toda a gente e estamos de alguma forma a defraudar o trabalho todo que fizemos. Eu julgo que nós, na medida em que nós não temos conhecimento das medidas, aquilo que nós devemos formatar ao Governo é aquilo que é o pensamento da Câmara sobre as várias matérias. E julgo que nós temos um pensamento integrado, ou seja, relativamente ao alojamento local, temos que chamar a atenção de várias coisas. Em primeiro lugar, se por hipótese o alojamento local acabar em 2030, perguntar ao Governo se o Governo tem a noção de que, neste momento, o alojamento local representa, na cidade do Porto, 60% da oferta de camas e em Lisboa mais de 50%. O Governo tem a noção disto? Tem a noção do que é anunciar a morte ou a previsão de morte deste setor? E acho que nós também devemos dizer claramente que, tendo o Estado passado competências tardiamente para os municípios em 2018, nesta matéria, dizer que nos opomos veementemente a que, em 4 anos depois, sejam retiradas estas competências dos municípios. Esta parece-me a mim absolutamente clara. Na questão da habitação propriamente dita, aquilo que nós depois devemos também referenciar a questão da fiscalidade, questão que nós temos vindo a acentuar e a falar repetidamente. Se o Estado pretende passar tarefas para os municípios, como é que pode, ao mesmo tempo, estar a apropriar-se sucessivamente daquilo que são receitas municipais e, mais do que isso, a induzir comportamentos nas receitas municipais?
Vejam aquilo que a Sra. Ministra hoje diz na entrevista, diz assim, nas rendas antigas vai ser os proprietários vão ser isentados de IMIs. Ela já fez contas do que é que se representa para o país? Para alguma Câmara? É muito fácil eu anunciar que o senhor ou a senhora é que vão pagar as minhas contas. Aquilo que também devemos dizer é que relativamente ao edificado que o Estado tem, e tem muito, e pelos vistos quer construir, sim senhor, então o Estado que promova a oferta de habitação. Faça aquilo que é normal. Se há de facto falta de habitação, o Estado deve usar os recursos que tem disponíveis para, em vez de estar a dar benefícios fiscais que não fazem nenhum sentido, a meu ver, aquilo que deve fazer, objetivamente, é aumentar a oferta de habitação pública, porque essa foi a proposta, foi aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse há 7 anos atrás. E, naturalmente, também dizer ao Estado que se encontra forma de atrair o setor privado para o arrendamento acessível, que o faça. É a mesma coisa que nós também queremos fazer. Já agora, recomendando que haja uma estabilidade legislativa e uma estabilidade fiscal. Porque não sei se repararam que no início deste ano, aliás, com o Orçamento de Estado, provavelmente bem o Estado resolveu definir que não havia atualização de rendas de acordo com o índice de inflação. E que isso seria compensado aos proprietários como? Através de benefícios fiscais. Só que a quem tem habitação em arrendamento acessível, essa compensação não é dada. Não pode ser dada. E esqueceram-se disso. E depois aquilo que também temos que perguntar é se relativamente àquilo que é a habitação social e aquilo que tem sido o esforço que o município do Porto tem feito, se o Estado também aí começa a interferir, como já está a interferir, quer no valor das rendas, quer na forma de cobrança, quer no acesso a essa habitação, se o Estado pretende, de facto, assumir para o IRU a responsabilidade do Parque Habitacional do Porto. Não estamos a dizer por um momento que lhes queremos oferecer as casas. Querem gerir? Acham que conseguem gerir melhor que nós, com o IRU? É a pergunta que nós também devemos fazer. Nós achamos que gerimos melhor, mas se o Estado começa a interferir na cobrança das rendas, no acesso das pessoas à habitação social e no valor dessas mesmas rendas, então se calhar o Estado consegue gerir melhor. Então que seja consequente e diga que o Estado quer assumir, o IRU quer assumir estas competências. O que não pode fazer é criar regras para nós que depois que eles próprios não cumprem na sua própria habitação e depois responsabilizar-nos pela incompetência que resultará de leis e de regulamentos que nos são impostos. Eu creio que com base nisto nós teremos um documento e naturalmente que o colocaremos, se houver tempo, em discussão. Mas acho que nós, a discussão que estamos a fazer hoje, e repito, agradeço muito a presença das senhoras e dos senhores, como nós temos pouquíssimos dias para responder, nós não podemos deixar de vos ouvir. Eu gostava muito que este fosse um discurso mais abrangente à sociedade civil. Temo é que nós não tenhamos tempo. E há uma coisa que nós vamos fazer com certeza, é participar nesta discussão.